Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sueli Souza e na aula de hoje nós vamos falar sobre álgebra. De início, eu vou dar esse exemplo aqui muito simples. Então vamos lá, 7 mais 2, 9, correto? A professora, mas o que tem a ver isso com álgebra? Por exemplo, eu poderia colocar 7 mais 2 é igual a x. O x é um valor que eu quero encontrar, a gente chama ele de incógnita, tá certo? O valor que eu vou descobrir. Tá vendo como é simples? Antes estava aqui, olha, 7 mais 2 igual a quanto? A gente fez 7 mais 2 igual a 9. Agora, a mesma situação, porém eu coloquei a nossa incógnita. 7 mais 2 igual a x. Então, 7 mais 2, 9, é igual a x. Ou seja, x vale 9. Tá certo? A gente descobriu o valor da incógnita que eu antes estava aqui, né? Que eu não tinha colocado uma letrinha. E agora, como a gente já está no 7º ano, a gente vai colocar uma letrinha no lugar desse valor que eu quero descobrir. Inscreva-se, deixe o seu comentário e vamos a mais um exemplo. Como você vai fazer para descobrir? Então, você vai fazer 5 menos 3 para descobrir quanto é nessa bolinha amarela, não é? 5 menos 3, 2. Então, 3 mais 2 igual a 5. Na álgebra, esse quanto eu vou substituir por uma letra, pela nossa incógnita. Então, ficaria assim, olha, 3 mais x igual a 5. Tá vendo? Então, no lugar da bolinha amarela, né, a gente vai colocar a letra. Mas quanto? 3 mais x igual a 5. Eu quero descobrir o valor do x. Então, o que eu vou fazer? Esse x vai ser 5 menos 3. Olha o que eu acabei de fazer aqui. Repare que esse 3 aqui veio para cá. Negativo. Ele era positivo, porque um número, quando ele não tem sinal, ele é positivo, não é? Isso que a gente vem aprendendo. Não tem sinal, é positivo. Então, ele passou para o outro lado, negativo. Isso chama operação inversa. Eu vou fazer o contrário para me descobrir o valor do x. Então, x é 5 menos 3, 2. O que a gente já sabia desde o início, né? Porém, a gente estava usando a bolinha amarela e agora a gente usa uma incógnita, o x. Então, vamos para o próximo exemplo. Aqui nós já temos quanto mais 6, que é igual a 7. Quanto, né? Mais 6 é igual a 7. Eu devo fazer a operação inversa. É só eu colocar esse quanto é 7, o 6 está mais. Qual que é o contrário de mais 6? Menos 6. Esse quanto, 7 menos 6 é 1. Então, nesse lugar, será 1. 1 mais 6 igual a 7. Quanto mais 6 igual a 7? Né? No lugar desse quanto, dessa incógnita, da interrogação, nós vamos colocar uma letra. Pode ser qualquer letra, qualquer incógnita, mas a mais usada é o x, tá certo? Mas você pode encontrar qualquer outra. No nosso próximo exemplo aí, olha. 10 menos quanto é igual a 9? Então, 10 menos quanto é igual a 9? Repare que agora, sempre eu vou tentar deixar a minha incógnita sozinha, tá certo? Sempre eu vou tentar deixar ela sozinha. É lógico que você sabe que 10 menos 1 é igual a 9, mas nós temos que fazer a operação da maneira correta. Então, nós vamos fazer, ó, esse menos, né?
sempre carrega o sinal, o número com o sinal é igual a 9. Olha lá, o 10, ele não tem sinal, então quer dizer que ele é positivo. O que é o contrário de mais 10? Menos 10. Então, menos x é igual 9 menos 10. Você tem 9 e deve 10, você fica devendo 1, né? Então, menos x é igual a menos 1. Só que a gente não quer saber o valor de menos x, a gente quer saber o valor só de x. Aqui tem um jeitinho muito fácil de você fazer. Todas as vezes que o primeiro membro, né, estiver negativo, é só você multiplicar a expressão toda por menos 1, olha. E quando a gente multiplica por menos 1, fica positivo, olha, menos vezes menos vai dar mais, não é? Vai ficar mais x. Igual, multiplica o x e o menos 1, tudo por menos 1, pra gente conseguir fazer o x ficar positivo. Menos vezes menos, mais. 1 vezes 1 é 1. Então, o nosso x é 1, ó. 10 menos 1 igual a 9. Isso com prática você consegue, né? A questão aqui é praticar. Só te mostrando que para descobrir o valor, a gente deve fazer uma operação inversa. Vamos para o próximo para ver se facilita aqui, olha. Nesse exemplo, quanto mais 4 é igual a 14? Então, x mais 4 é igual a 14. Esse x é quanto mais 4 é igual a 14? É só eu fazer x é igual a 14. E o que está junto do x, você passa para o outro lado, invertendo o seu sinal. Então, mais 4 vai, qual que é o contrário, o inverso de mais 4? Menos 4. Então, esse x é 14 menos 4, 10. Confere lá para ver se está certo. 10 mais 4 igual a 14. Então, tá certinho, deu certo. Vamos para uma próxima. Quanto menos 1 que dá 8? Então, quanto menos 1 que é igual a 8? Tenta isolar a incógnita, isola o x, deixa ele sozinho e passa o menos 1 para o outro lado do igual, o contrário. O igual é como se fosse uma ponte. Todas as vezes que você passa essa ponte para lá ou para cá, você troca o sinal. Quem passa para lá ou para cá, inverte o sinal. Então, vamos lá. X é, sempre coloca o que já está depois do igual, 8. O menos 1 está menos 1 antes do igual, vai passar para depois do igual, mais 1. Então, esse x, 8 mais 1 é 9. Vamos conferir? 9 menos 1 é 8. Está correto. A gente já faz isso muito antes de conhecer a álgebra. Que é quando a gente se pergunta, quanto menos 1 que dá 8? Isso é álgebra, você já faz. Você só não sabia representar isso algebricamente, mas fazer a gente já fazia. Agora nós vamos para uma parte muito importante. Expressões algébricas. Nós teremos que aprender a representar uma expressão algebricamente. Por exemplo, o dobro de um número adicionado com 4. O dobro de um número. Que número? Quando você se perguntar isso, você pode substituir esse número por uma incógnita, por uma letra. Que número é esse? O número x. Então, o dobro de um número. O que é o dobro? 2 vezes aquele número. Então, 2 vezes um número, o dobro de um número. Adicionado. Adicionado é mais. Adicionado com 4. Você representou essa situação de uma forma algébrica. Pediu para achar o número? Não. Só representar uma expressão algébrica. Como que você escreve esse problema de maneira algébrica?
o dobro de um número mais 4. Vamos para a próxima. O quadrado de um número mais 10. O que é o quadrado de um número? É um número elevado ao quadrado. O número x, y, z, a, b, qualquer número, né? Que você pode representar por qualquer letra. O quadrado de um número, então, um número elevado ao quadrado mais 10. Essa é uma expressão algébrica. Tem letras e números. Expressão algébrica. Olha lá, próxima. O triplo de um número. O que é o triplo? 3 vezes. Qual número? Não falou? É x. O triplo de um número adicionado mais ao dobro do número. Ou seja, é o mesmo número. Então, se é o mesmo número, a gente representa pela mesma letra. Então, você pode somar isso aqui, olha. 3x mais 2x é como se eu falasse assim, ó. 3 balas mais 2 balas, 5 balas, não é? 3x mais 2x, 5x. Por que eu posso juntar? Porque a gente está falando da mesma coisa, do mesmo número. 3 vezes um número mais 2 vezes um número é 5 vezes aquele número, correto? Vamos para a próxima. A metade da soma de um número com 15. É esse número mais 15 dividido por 2. A quarta parte de um número. A quarta parte é dividir por 4. Pode ser esse número dividido por 4, esse número dividido por 4, né? Porque fração é divisão. Então, a quarta parte de um número é aquele número dividido por 4. E, por último, agora, nós vamos resolver uma equação algébrica e eu vou te explicar a diferença entre uma equação algébrica e uma expressão algébrica. O triplo de um número natural, então, 3 vezes um número, o triplo é 3 vezes, somado a 4, então, mais 4, é igual, então, é igual ao quadrado de 5, então, 5 elevado ao quadrado. Repara que aqui fala que é igual, então, quando é igual, você usa o sinal de igualdade, né? Calcule-o, ou seja, calcule que número é esse. Então, 3 vezes um número é 3 vezes esse número, mais 4 é igual 5 elevado ao quadrado, ou o quadrado de 5 é 5 vezes 5, que é 25. Agora, a gente já veio resolvendo lá no início dessa aula, a gente tem que isolar a letra para um lado e o número para o outro. Então, 3x é igual a 25, lembra que o 4 está positivo, vai passar para o outro lado, negativo. Então, 3x é igual a 25 menos 4, 21. O que o 3 está fazendo com o x? Multiplicando. O triplo é 3 vezes o número. Se antes do igual ele está multiplicando e a gente fala que ele passa para depois da ponte o contrário, se antes do igual ele está multiplicando o x, ele vai passar para o outro lado de que jeito? O que é o contrário de multiplicar? Dividir. Então, esse x vai ser 21 dividido por 3. Quanto que é 21 dividido por 3? 7. Você encontrou o valor de x. Então, agora, eu te pergunto, qual é a diferença entre uma equação algébrica e uma expressão algébrica? Na equação, você tem um sinal de igual. Você tem uma igualdade e você consegue encontrar o valor da sua letra, da sua incógnita. E na expressão algébrica, você apenas consegue representar
aquele problema algebricamente, mas você não consegue chegar no resultado da letra, como a gente chega na equação, tá certo? Eu espero que você tenha gostado, tenha aprendido. Deixe nos comentários e não esqueça de se inscrever. Até a próxima!